Cara, eu tenho uma história muito, muito legal, assim, né? Um pouco, muito louca, eu falo que eu, assim, se a gente tiver tempo aqui, nós vamos viajar muito, porque eu, antes de fazer jornalismo, né, antes de terminar a faculdade de jornalismo, eu fiz relações internacionais, né? Eu tenho graduação, tenho um diploma de relações internacionais, e assim, desde muito cedo, né, eu sempre joguei basquete, pô, jogava bola, mas eu sempre joguei muito basquete, né? Fui federado, joguei no COC, na época, quando tinha time, e eu morei nos Estados Unidos, eu me formei no high school, né, no colegial nos Estados Unidos, voltei para cá, fiz faculdade e voltei para os Estados Unidos. E quando eu estava lá, eu estava muito, muito junto ali com o pessoal de basquete, com transmissão e tudo. E sempre meu tio falava para mim, pô, por que você não vai fazer jornalismo, né? Pô, era aquilo, eu gostava de anotar as coisas, eu tinha uma planilha com número de jogadores, eu tinha estatísticas de jogadores, só que eu fazia isso por diversão, né? Nunca passou pela minha cabeça falar, pô, vou fazer isso aqui realmente para trabalhar. E aí, quando eu estava nos Estados Unidos, eu começo a escrever um pouco sobre basquete. E aí me chamam para escrever num site, né, que nem existe mais hoje, chamava Time Out. E aí, quando eu volto, eu tô nos Estados Unidos, eu falo, cara, quando eu começo a escrever, não é texto jornalístico, porque, obviamente, você tem toda uma estrutura de um texto, né? Eu falei, cara, eu vou escrever aqui o que aconteceu, eu faço um relato, né, que na época eu nem sabia o que era um relato, eu faço aqui tranquilo e vou fazendo. E aí o negócio foi criando um corpo e eu voltei para o Brasil. Aí quando eu voltei para o Brasil, eu fui fazer jornalismo. Falei, cara, eu vou fazer jornalismo. Eu já estava trabalhando, mudei, né? Comecei a trabalhar de manhã à tarde, trabalhava com comércio exterior e relações internacionais e fazia faculdade de jornalismo à noite. Então, aí eu já estamos falando eu entrei tarde, né? Eu falo que eu entrei tarde no mercado, entrei tarde no jornalismo, eu já tinha 23, 24 anos, que hoje é normalmente a idade que o pessoal sai da faculdade, né? Por isso que eu falo que muitas vezes o pessoal tem pressa né? Tem aquela ânsia de, cara, eu tenho que estar na TV amanhã. Se eu não estiver fazendo, né, Barcelona e Real Madrid amanhã, eu não dei certo. Não, calma. Né? Tem muitas coisas aí no caminho. E aí, Sim. quando eu volto pro Brasil, né, eu começo a fazer faculdade e eu era muito próximo do pessoal da Liga de Basquete, aqui do NBB, e eu morava no interior, né? Eu sou do interior, sou de Ribeirão Preto, né? Sou torcedor do Comercial de Ribeirão, rebaixado mais um ano, infelizmente, É mas tristeza. acontece, acontece. Acontece. Acontece, com frequência acontece. Mas aí eu venho para São Paulo para trabalhar na Liga, né? Para trabalhar como estagiário. Então imagina isso, né? Porque eu tô pensando, a gente já está falando de uma idade que eu tinha 24, 25 anos e comecei a trabalhar como estagiário, né? Então eu já tinha um salário em Ribeirão e eu deixo de tipo, ter um salário para realmente seguir um sonho ali para trabalhar no meio do basquete, no meio do esporte. E eu acabo entrando no NBB, na Liga, termino a faculdade aqui em São Paulo. E aí depois eu começo a migrar também, porque eu sempre falo isso, cara. Aqui no Brasil, infelizmente, o basquete não é tão valorizado como nos Estados Unidos, né? Porque eu tinha uma proximidade muito grande com o basquete nos Estados Unidos e lá a gente sabe da magnitude dos esportes americanos, tanto o basquete, futebol americano, o próprio beisebol. E aqui, se você não fala, se você não é um jornalista que entende minimamente de futebol, parece que você não serve, né? Parece que você é descartado. E assim, eu acho que o brasileiro, por natureza, ele já tem uma veia que corre o futebol. Então, todo mundo tem um pouco de técnico, todo mundo tem um pouco de comentarista. É óbvio que aí depois você vai entendendo algumas coisas. Mas o Então, futebol ali também está sempre na vida de todo mundo. E aí depois eu vou pelo NBB, fico vários anos e começo depois a trilhar o meu caminho pro. Cara, eu acho que eu vivi mais do que os filmes, velho, porque eu tinha um pouco disso na cabeça. E, pô, a gente é brasileiro, né? Então, eu com 18 anos, chego lá num país onde eu mal falava o inglês e, nossa, deve e, ser quero, difícil. e quero aproveitar de tudo, cara. Não, é Né? muito foda, assim. Eu vou te falar que Poderosa. pra ficar na fluência demorou um tempo, viu? A cidade que você foi lá. Ah, chama Lansing. Ela fica do lado de Ítaca, que é. Pra ter uma noção, ela fica 3 horas e meia de Nova York. É no norte do estado de Nova York. Então, assim, pô, neve de outubro a março, muito frio, mas uma experiência absurda, né, Tiagão? Assim, pô, tinha um Uhum. armário. Eu Que cheguei da hora. lá e aí os caras me colocaram no time de futebol. Falaram, pô, brasileiro vai jogar bola.
Pô, e eu vou falar, velho, sou ruim Cara, de futebol, sou ruim. Sempre fui esforçado. Eu gostava de ficar lá na frente fazendo gol, mas não sabia jogar bola, velho. E aí eu fui, e lá, pô, fui jogar no campo. Se eu tivesse, aqui, nossa, acho que antes de eu ir, eu tinha jogado 2, 3 vezes em campo aqui. Pô, você não tem sim. noção nenhuma, porque aqui a gente tá acostumado a jogar no society, velho. Campinho menor, tal, passe curto. Pô, lá pra jogar campo, velho, falei, você é louco. Aí me jogaram no time, mas foi a melhor coisa que eu fiz, porque, pô, amizade com a galera que eu tenho até hoje, já voltei, Pô, que não legal. sei, algumas vezes para ir em casamento, festa, evento, filho de que nasceu. Criei uma amizade muito legal com o pessoal do time, aí eu fui jogar basquete, porque lá os esportes são divididos em estações do ano, né? Pô, você não chega lá na primavera e joga basquete, porque basquete você joga no inverno, porque é frio, Aham. é em ginásio fechado, então você joga no inverno. Depois eu fui jogar beisebol. Falei, meu, preciso jogar um beisebol que eu Caraca, gosto você de. jogou beisebol também, Joguei mano. Que beisebol. isso? Depois eu mostro pra vocês. Eu tenho uma bolinha aqui assinada, que foi a minha primeira rebatida num jogo válido, né? Um jogo de high school mesmo. Pô, tem jornal, né, enquadrado, tem um monte de coisa que Caraca. foi umas coisas absurdas. Mas assim, respondendo a sua pergunta, cara, eu vivi muito, porque eu era o cara diferente da escola, velho. Pensa, Uhum. a gente tá falando de uma cidade que tem 5 mil habitantes. Imagina o brasileiro, o que é o americano do interior de um estado pensa quando chega um Uhum. estrangeiro lá. Então, assim, era legal, porque, pô, os caras faziam matéria no jornal comigo, os caras faziam um negócio bem interessante. Mas eu vivi tudo, velho. Tudo que tinha. Final de semana, pô, vamos na igreja, vamos na feira, vamos na festa Caraca. de 80 anos da vizinha. Eu fui em tudo, assim. Tudo que tinha, eu tava lá, entendeu? Era o arroz de festa da cidade, era eu.